bora lá falar sobre o nosso assunto, né? Porque acreditem, muita gente chega até nós, muita gente, muitos profissionais que são da área de alimentos, sem saber o que é realmente a consultoria de alimentos. E isso acontece porque quando a gente está na faculdade, infelizmente, ainda é assim, a gente sabe disso, a gente vê e ouve falar sobre as mesmas coisas, sobre as mesmas oportunidades. Entra ano, sai ano, é o mesmo assunto. E aí a gente entra dentro dessa bolha e fica dentro dessa bolha. E quando vem a Latoya e a Caterine falando sobre uma explosão de possibilidades, a gente começa a pensar e a furar essa bolha, que é isso que a gente vai conversar hoje. Vamos furar a bolha da consultoria e explicar para vocês o que realmente é isso. Exatamente, gente. Então, lembrando, né? Se tem dúvidas, se tu tem algo que tu não sabe ainda, manda aqui no chat pra gente, que após a gente terminar o tema da live, a gente vai te responder sobre isso, tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente tá lá para se formar, a gente acaba vendo restritas possibilidades, né? Então, quando a gente vai ampliando a mente, a gente pensa em coisas diferentes. Só que o fato é que muitos de vocês, assim como nós, não viram sobre a consultoria na faculdade. Quem viu, coloca aqui pra gente. Comenta pra gente se viu, porque é fato que eu não vi. Tu viu, Latoya? Alguém te falou sobre isso? Na verdade, para não dizer que só para não mentir, para não dizer o que eu não vi, uma vez, quando eu estava na faculdade, uma senhora, ela foi falar sobre consultoria num evento que eu fui, só que ela falava em consultoria para grandes empresas. Por exemplo, ajudar a Nestlé a melhorar o produto. E isso era uma coisa que era muito longe da nossa realidade. Nós ali no interior fazendo aquele curso, então, e não era nenhuma consultoria, era um auxílio técnico, era algo diferente. Foi o máximo que eu cheguei perto da consultoria na faculdade. E aí, ó, a Sofia está colocando ali que não viu absolutamente nada e ela é recém-formada, ou seja, gente, a Sofia acabou de se formar, assim como muitos de vocês que acabaram de se formar ou ainda estão estudando. Ou seja, em pleno 2023 e não viu na faculdade sobre a consultoria. E aí, o que a gente vê na faculdade? Se eu sou Nutri, eu vejo sobre como trabalhar em UAN. E aí, quem não se identifica muito com a UAN já sai apavorado, porque é uma trabalheira sem fim, é um caos trabalhar na UAN, né? É aquela coisa, eu amo ou odeia. Quem é Nutri também ouviu muito falar em atendimento de clínica, né? Então, vou atender paciente. Quem não é Nutri, como eu e a Caterine, né? A gente ouvia falar em trabalhar na indústria, em trabalhar como pesquisa em desenvolvimento, em trabalhar na indústria como um todo. E é isso que a gente vê. Não foge disso. E, infelizmente, segundo a Sofia, né, deve estar assim mesmo. Por quê? Porque ainda não se ouve falar sobre a consultoria. E tem mais, né? Na faculdade, quando se falava em trabalhar em indústria, se falava em grandes indústrias. Por exemplo, visitas técnicas que nós fazíamos eram visitas técnicas em empresas gigantes, que nunca foi nos mostrado que seria possível trabalhar também com indústrias pequenas. Seria possível também a gente atender empresas que não tinham 100, 200, 300 funcionários, que não tinham uma superprodução. Isso ninguém fala. Todo mundo foca no grande. Eu lembro que, inclusive, quando nos ensinavam sobre equipamentos para processar os alimentos, eram coisas gigantescas, de tamanho super industrial. Nunca se falava em coisas pequenas. Então, essa realidade de consultoria, de entender que existem empresas que estão muito mais próximas de nós, né, menores, não foi falado. Ninguém nos falou. Se tu não sabe, a culpa não é tua também. Tu também não tem como saber isso, né, se não tiver essa informação. E por causa disso, gente, a gente sai da faculdade com uma mentalidade muito limitada, muito limitada. E a gente, quando se forma e a gente não gosta da UAN, não gosta da clínica, não gosta da indústria, a gente se vê perdido. Foi o que aconteceu com nós. Quem participar da jornada, quem se inscrever na jornada Sua Independência com a consultoria de alimentos, vai ver a semana que vem. Como que foi essa história, o que aconteceu com nós após formado. E foi justamente parte disso, essa visão limitada que a universidade nos dá. E aí, o que acontece? Os profissionais abandonam a profissão, entram em depressão, acabam indo para outras profissões e ganhando uma miséria, não ganham absolutamente nada, se desmotivam com a profissão e acabam que
não querem mais voltar para a profissão porque acham que é isso, porque acham que só tem essas escolhas, que só tem essas opções naquele curso que fez. E a gente brinca que a gente já resgatou, né, Caterine, muitos profissionais de alimentos que estavam abandonando a sua profissão e viram na consultoria de alimentos a oportunidade de transformar a sua vida profissional, porque não precisa abandonar a profissão. Tem muita coisa que dá para se fazer, independente do curso. Ah, mas o meu curso se formam milhões de pessoas por ano. Não tem problema nenhum, tem milhões de oportunidades também. Então, não precisa abandonar a tua profissão. Existe uma luz nesse fim do túnel aí que a gente vai te mostrar. Inclusive, se tem alguém pensando em abandonar a profissão, pelo amor de Deus, nós não vamos deixar tu desistir. Não. Se tu estava pensando em abandonar, escreve aqui pra gente nos comentários. Eu estava pensando em abandonar a profissão. Escreve aqui, porque a gente vai marcar teu rostinho e a gente vai lembrar de ti e não vamos deixar tu abandonar. Gente, é uma profissão tão linda, com tantas oportunidades. E vocês vão ver tanta coisa que nós vamos falar durante essa semana, até sábado, com lives de aquecimento para a jornada, que vocês vão se surpreender. Então, não abandonem, tá? O primeiro passo é participar da nossa jornada, que inclusive quem não está inscrito tem que se inscrever, né? O link está na nossa bio do Instagram, também no YouTube, também no Facebook. Se tu não encontrar, pede pra gente no direct que a gente te manda. Mas é importante tu participar da jornada, porque é na jornada que tu vai entender isso tudo. Tu vai entender de forma gratuita, gente. Então, não desiste da profissão. A gente não vai deixar, e a gente está aqui para te trazer esse conhecimento tão necessário que muita gente deixou de lado porque não viu na faculdade, ninguém comentou, enfim, por várias razões. Mas agora a gente está começando a falar sobre isso, está começando a entender sobre isso, não tem mais desculpa. Isso aí, não, e a Sofia colocou ali que abandonar ela não pensou, mas não nega que está perdida, sim. Infelizmente, assim como a Sofia, existem muitos profissionais. E é por isso que a gente está aqui conversando com vocês. Independente se tu é da engenharia, da tecnologia, da gastronomia, da nutrição, existe uma grande oportunidade. E a consultoria de alimentos é uma nova oportunidade. É uma profissão que está crescendo cada vez mais. Entra ano, sai ano, a consultoria de alimentos cresce muito. E gente, eu não sei o que precisa para atuar, eu não sei como funciona. É por isso que a gente vai fazer essas lives e é por isso que a gente vai fazer a jornada da sua independência com a consultoria. Nessas 2 semanas, tu vai entender o que é, como atuar, o que tu pode fazer, como tu pode iniciar na consultoria e já ganhar dinheiro. Então, são 2 semaninhas para te ajudar a transformar a tua vida nessa nova profissão que é a consultoria. E hoje a gente vai te explicar como que ela funciona, o que é ela exatamente. Que poucas pessoas sabem o que é. Então, hoje tu vai entender o que é para ao longo da semana tu entender todo o restante. A gente recebeu algumas mensagens, inclusive da Sofia, e de dúvidas. Essas 2 semanas é para tirar todas essas dúvidas de vocês para que vocês consigam viver da consultoria de alimentos. E a Keila colocou aqui no YouTube, sou estudante, quero entender mais. Show de bola, Keila. Então, para quem é estudante, é muito interessante que vocês já entendam para sair da faculdade já sabendo o que é a consultoria. Porque como nós estávamos comentando antes, nós não vimos sobre a consultoria na faculdade, mas vocês hoje que estão estudando ainda têm essa oportunidade, porque a gente está aqui falando de forma gratuita para vocês. Então, não desperdicem essa oportunidade. Mas vamos lá, então, vamos falar o que é, de fato, essa profissão linda, que nós somos suspeitas, é óbvio que a gente vai entender, porque a gente ama a consultoria de alimentos, a gente já atua há muitos anos, vamos falar mais sobre a nossa história na semana que vem na jornada. Mas a consultoria de alimentos nada mais é do que unir o nosso conhecimento técnico, que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente busca por experiências, por novos conhecimentos, com a parte de mão na massa. Com qual objetivo, gente? Em auxiliar negócios de alimentação. Que tipo de negócio? Qualquer um. Pode ser um micronegócio, uma pessoa que produz em casa, que ainda nem é formalizada, que ainda nem tem CNPJ, como pode ser uma média, grande indústria. Tanto faz, o nosso serviço de consultoria pode ser aplicado para qualquer tipo desses negócios de alimentação, com o objetivo de melhorar os resultados desses negócios. Isso aí. E diferente, gente, de um trabalho CLT, por exemplo, onde a gente tem carteira assinada, onde a gente tem que trabalhar lá, bater ponto 8, 12 horas por dia. Diferente do trabalho CLT, onde a gente tem aquela obrigação, aquele vínculo de emprego com aquela empresa,
Na consultoria de alimentos não é assim. A consultoria de alimentos é um trabalho terceirizado. Ou seja, eu sou um profissional terceirizado que serei contratado por aquela empresa de alimentação para executar determinado serviço. Eu não tenho vínculo empregatício, eu não preciso bater ponto, eu não preciso estar lá das 8 às 18, nada disso. Eu vou lá, executo aquela atividade que eu fui contratado naquele período de tempo e depois eu vou embora, sem vínculo empregatício com esse negócio. E por que a gente está falando isso? Porque, gente, não dá para acreditar que existem profissionais que trabalham das 8 às 18, todos os dias, exaustivamente, não tem tempo para uma consulta médica, não tem tempo para ficar com a família, precisa de uma folga para resolver algum pepino que aconteceu na vida. Se tu tem a oportunidade de trabalhar numa profissão onde tu tem liberdade de tempo e de agenda, porque é verdade, é real, gente do céu. E a consultoria te permite isso. Isso é a consultoria de alimentos. E a Ari perguntou ali, precisa ser pessoa jurídica, ter um CNPJ, no caso? Não necessariamente. Eu posso atuar com a consultoria de alimentos pelo meu CPF, sem precisar ter um CNPJ. Bom, gente, um detalhe, talvez vocês estejam se perguntando. Vocês falaram que pode atender pela consultoria uma pessoa que faz um alimento em casa, e aí, por exemplo, uma marmita em casa, até grandes indústrias. Sim, a gente vai falar sobre esses negócios, exatamente quais são eles que tu pode prestar consultoria e também quais serviços que tu pode prestar consultoria nesses negócios na jornada. E falando um pouquinho da jornada, vão ser 3 aulas gratuitas e exclusivas, que nós preparamos um conteúdo riquíssimo, que vai te ensinar sobre esses negócios, como aplicar a consultoria neles, quais os serviços que tu vai aplicar. Só que para participar, tu tem que te inscrever. E a inscrição é gratuita, gente. Vai rolar semana que vem a jornada, nos dias 22, 24 e 26 de maio. Então, aqui a gente está trazendo para vocês o que é a consultoria, mas para se aprofundar, a gente não consegue em uma única live. A gente precisa de mais tempo e isso a gente vai fazer nas aulas da jornada da próxima semana. Por isso é tão importante que tu te inscreva e que também compartilhe com outras pessoas, né? Porque conhecimento não é para ficar aqui sobre o nosso poder, é para ser compartilhado. Bom, então vimos que com consultoria nós aliamos o nosso conhecimento técnico com a mão na massa para auxiliar negócios de alimentação. Vimos que não é um vínculo CLT, ou seja, nós não teremos carteira assinada com aquele negócio, ou seja, não teremos todos os pesos da carteira assinada. E também é importante a gente lembrar que consultoria de alimentos não é responsabilidade técnica. O que é responsabilidade técnica? É quando a gente assina legalmente, juridicamente por esse negócio. Não. Consultoria de alimentos não tem assinatura legal, ou seja, nós não seremos responsáveis técnicos por aquele negócio. Não assinaremos legalmente, judicialmente por aquele negócio como um responsável técnico. Então, existe a consultoria de alimentos, existe o trabalho CLT, existe a responsabilidade técnica. A consultoria de alimentos não tem vínculo com isso tudo. E isso que é o maravilhoso da consultoria de alimentos. Um dos pontos, né, que para nós não tem preço. Por quê? Porque ela te dá liberdade. Ela te dá liberdade de trabalhar com quem tu quer, a hora que tu quer, com a tua agenda e ter a tua realização aí profissional tão desejada e não precisar abandonar a profissão. Não precisar abandonar a profissão. E tem mais um ponto interessante da consultoria. E sim, a gente está fazendo jabá da consultoria porque a gente ama essa atuação. A gente só fez isso na vida, gente. Então, desde que a gente se formou, a gente é consultora, a gente ama ser consultora. Tem outra coisa muito interessante da consultoria, gente. Que além da gente aplicar lá, colocar a mão na massa, colocar nosso conhecimento técnico para o cliente, é o reconhecimento profissional. Quantos de vocês hoje que trabalham em empresas são reconhecidos? E não é reconhecido financeiramente. A realidade é que hoje os profissionais ganham muito pouco, mas talvez tenha uma pessoa ou outra aqui que ganha bastante dinheiro, trabalhando em indústria, trabalhando em um ano. Mas o que eu quero que vocês pensem é, e o reconhecimento além do dinheiro? Existe? Porque, gente, nós somos seres humanos e o ser humano não tem como se dividir. Não tem como a gente dividir igual
um pedaço de pizza. Uma parte de calabresa, outra parte de 4 queijos. Não existe isso na nossa vida. Não existe a Caterine pessoa, a Caterine profissional. E para eu me sentir realizada na minha vida, eu tenho que me sentir realizada profissionalmente também. E a consultoria de alimentos nos dá isso. Porque o trabalho em CLT, salvo raríssimas exceções, não traz. Se alguém se sente realizado aí e se sente reconhecido pela empresa que trabalha, comenta pra gente, porque são exceções, gente. E isso não tem preço. A gente sentir que faz algo por alguém, por uma empresa, não tem preço. O que geralmente acontece? A gente veste a camisa, trabalha muito mais do que deveria, às vezes sai de noite da empresa, tá lá de manhã cedo, para não conseguir uma folga, não ser remunerado como a gente gostaria, ser demitido na primeira oportunidade. Nós temos N situações de alunos nossos que foram demitidos na primeira oportunidade. Uma aluna nossa que engravidou e depois que ela voltou, ela foi demitida. É uma realidade. É uma realidade. O mercado de alimentação, infelizmente, não é só no mercado de alimentação, o mercado como um todo. Então, a gente precisa sair dessa dependência do mercado para criar a nossa própria realidade, a nossa própria realização, sabe? E a Luca colocou, eu me sinto realizada. São poucos profissionais que se sentem realizados. Poucos. A minoria se sente realizado. Por quê? Porque tu veste, tu te doa e tu não tem esse reconhecimento. Com a consultoria de alimentos, é totalmente diferente. Por quê? Uma empresa que tu ajude a melhorar um produto, a que tu ajude a desenvolver aquele negócio, que tu está mudando e transformando o sonho daquele negócio, isso te dá uma felicidade, uma alegria, uma realização que não tem preço. A gente fala muito, o dinheiro que for não paga essa realização que a consultoria de alimentos permite. E talvez vocês podem estar pensando, mas eu não tenho experiência com a consultoria, nunca atuei com a consultoria. Gente, depois dessas 2 semanas, o não ter experiência não vai fazer diferença. Porque uma coisa é certa, vocês têm o conhecimento, porque todo mundo aqui estudou. Então, o conhecimento técnico básico para atuar com a consultoria, todo mundo tem. O que a gente precisa é ajustar alguns pontinhos, é entender alguns passos que estão faltando aí no dia a dia de vocês, na jornada de vocês. E é isso que vocês vão aprender ao longo dessas 2 semanas, tá? Porque às vezes a gente diz, mas eu não sei nada. Como não sabe nada? A gente se formou, a gente sabe muita coisa. Vocês já trabalharam em algum lugar, vocês têm muita experiência nesse lugar. E tudo isso a gente pode juntar, unir para a consultoria e te ajudar a viver realmente da consultoria, a tornar ela a tua profissão. Gente. A gente fala assim e talvez vocês pensem, mas para vocês é fácil, vocês já têm muito tempo. Gente, nós temos alunos que em 1 mês de curso conquistaram vários clientes. Então, não é porque a gente tem muito tempo, é porque é fácil quando a gente tem estratégias certas. E aí, a Luca botou ali que ela gostaria de ganhar mais. É fácil ganhar mais também sabendo estratégias certas. Conseguindo entender o que a consultoria e o que o cliente quer de nós, deu. Tu vai conseguir fácil conquistar clientes e conseguir ganhar muito dinheiro com a consultoria. Agora, se a gente continuar pensando que a consultoria é boas práticas, como muitos profissionais pensam e acham até hoje, acham que a consultoria é ir lá num cliente, num negócio, num restaurante e simplesmente medir temperatura, verificar a etiqueta, verificar a higiene dos funcionários. Se tu acha que é isso, não, tu não vai conseguir ganhar dinheiro com a consultoria. Só que tu tá aqui hoje para ter a oportunidade de mudar essa mentalidade e saber que a consultoria de alimentos vai te render muitos frutos, seja reconhecimento profissional, seja dinheiro, que com certeza tu consegue ganhar mais de 10 mil reais, seja liberdade financeira, porque é possível ganhar mais de 10 mil trabalhando 4 horas por dia apenas. Isso tudo é possível, porém tu tem que saber as estratégias para fazer isso. Nós sabemos, porque nós já executamos isso ao longo de vários anos, e a gente vai te ensinar nessas 2 semanas, toda essa semana, lives de hoje até sábado, ao meio-dia, e semana que vem, na jornada gratuita que a gente preparou para vocês. Bom, e as gurias colocaram lá em cima, né? A Pamela e a Adri. A Pamela colocou assim: tenho muita insegurança em abordar o cliente. E a Adri colocou: eu já terminei, mas tenho medo. Por que acontecem as inseguranças e os medos com a consultoria?
Porque a consultoria de alimentos não é simplesmente achar que sabe executar o serviço e sair prospectando o cliente. É isso que nos dá medo, insegurança. Porque a gente precisa das estratégias certas para fazer isso. Quando a gente não tem as estratégias certas, quando a gente não sabe como abordar, a gente não sabe como falar, a gente não sabe o que fazer, a gente tem esse medo, essa insegurança. E durante a jornada, durante esses dias, né, a gente vai te ajudar a perder esse medo, né? Todos vocês, a Adri, a Pamela, ajudar vocês a perder esse medo. O que falar, como abordar, o que eu posso fazer? Porque como que a gente vai abordar um cliente para vender uma consultoria se a gente mal sabe o que é a consultoria? A gente não sabe nem as oportunidades que tem dentro da própria consultoria. A gente não sabe quais serviços, a gente não sabe nada disso. Então, por isso que a live de hoje é para a gente abrir a mente. Porque a gente precisa, primeiro de tudo, enxergar novas possibilidades. E a consultoria é uma nova possibilidade. E que foge da indústria, que foge da UAN, que foge da clínica, foge de tudo que a gente conhece. É uma nova possibilidade com muitas outras oportunidades que talvez você não conheça. Então, essas 2 semanas é para te conhecer realmente a consultoria, para te sentir seguro, perder o medo de abordar o cliente e realmente começar nessa área. Tá? Não abordem um cliente com medo e insegurança. Não queiram começar assim, sem conhecimento. Aproveitem esse conhecimento gratuito dessas 2 semanas para que vocês se sintam seguros. Tá? Porque é algo realmente muito novo, mas que pode transformar a vida de vocês. Só que não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que ter estratégia e aprender estratégia com quem sabe, gente. Com quem tem experiência de, muito tempo. Isso aí, gente. E quando a gente aprende e depois que a gente enxerga as oportunidades que o mundo da consultoria nos traz, fica impossível não enxergar mais. A gente brinca, né? Uma vez que a gente vê, é impossível desver as oportunidades que existem. Então, conforme for passando as lives essa semana e a jornada semana que vem, vocês vão ampliar a visão de vocês de uma maneira que talvez nem os 5 anos de faculdade, 4, 5, seja quantos anos foi a faculdade de vocês, tenha feito na vida de vocês. Então, a gente começa a enxergar possibilidades de aplicar nosso conhecimento, fazer consultoria, ganhar dinheiro de uma maneira incrível. Vocês vão sair na rua e vão pensar, meu Deus, eu posso fazer consultoria ali. Aí vai olhar para o outro lado, meu Deus, ali também. Vai entrar no aplicativo de delivery para pedir uma pizza de noite e vai pensar, meu Deus do céu, eu posso fazer consultoria e tudo isso. A consultoria de alimentos tem uma gama de oportunidades incrível. E vocês vão começar a perceber isso para parar de depender de vagas de emprego. Quando a gente percebe as oportunidades e que a gente é dono do nosso poder de conseguir fazer o nosso dinheiro, ser o nosso próprio chefe, ganhar o quanto a gente quiser e trabalhar o quanto a gente quiser, a gente para de depender de vagas de emprego, a gente para de depender de ter que se encaixar em um currículo, de ter que se encaixar em, meu Deus, tem que ter inglês fluente, tem que ter experiência na área, tem que ter curso disso, curso daquilo. Depois que a consultoria vira uma realidade para ti, tu não precisa disso. E vai ser uma libertação. Pode escrever. É um sonho, a Sofia disse ali. É um sonho possível de ser realizado, gente. Nós realizamos, os nossos alunos estão realizando todos os dias. Todos os dias. Se a gente conseguiu, nossos alunos também, vocês também vão conseguir. Mas tem que tomar decisão, né? Tem que tomar a decisão de entender, de conhecer. E a primeira é participar da nossa jornada. E lembrando, gente, a gente sempre tem algum conhecimento. Sempre. A gente pode não ter sobre a consultoria. Isso a gente vai ensinar para vocês ao longo dessas 2 semanas. Agora, um conhecimento básico para iniciar, todos que estão aqui nos assistindo, YouTube, Facebook, Instagram, possuem. Tem ninguém aqui que não tenha conhecimento para iniciar. A gente precisa das estratégias, que é o que a gente vai ensinar para vocês nessas 2 semanas, tá? E outra coisa, o que a gente mais ouve dos alunos é, meu Deus, como que a gente não tinha visto isso antes? Como que a gente não tinha ensinado por conta? Meu Deus, aonde a gente vai, a gente enxerga. E é exatamente isso que acontece, tá? Fora que, através da consultoria de alimentos, coisas muito banais, muito simples, que hoje talvez vocês não tenham, vocês vão começar a passar a ter. Como, por exemplo, uma coisa muito simples, que é banal, passear com o seu filho. Eu quero levar meu filho para tomar um sorvete, eu quero levar o meu filho para passear, eu tenho que levar ele no dentista.
Eu nunca consigo, porque dependo do meu dia de folga ou alguém tem que levar. Com a consultoria, esses pontos muito simples da nossa vida, eles começam a acontecer. A gente faz a nossa agenda para ficar com o nosso filho, para levar ele no dentista, ou para passear com o cachorrinho. Eu adoro ir no parque, eu consigo ir com a minha cachorra. A gente consegue atender aqueles clientes que nos trazem uma satisfação, sem ficar aturando, engolindo o sapo daqueles clientes mal-humorados, mal educados, que simplesmente nos contrataram para dizer que tem alguém ali. Com a consultoria, não, eu consigo selecionar esses clientes para ter clientes ao meu lado que combinem, que condizem com a minha energia, com a minha vibe, com a minha sintonia, com o que eu prezo, com o que eu acredito. Eu consigo poder viajar com a minha família, porque eu vou ter tempo, eu vou ter dinheiro para isso. Coisas muito banais, muito simples, que para vocês talvez vocês já entraram no costume, né? Já se adaptaram a não ter. Mas quando vocês passam a ter, tudo muda na vida de vocês. A primeira vez, isso uma aluna nossa nos disse esses dias. Esses dias eu estava em casa, trabalhando, e o meu esposo estava fazendo uma janta. E ele me olhou e me deu uma risadinha. E eu perguntei por que ele estava dando uma risada. Ele disse, porque é a primeira vez que tu tá em casa enquanto eu faço janta e daqui um pouco tu vai parar de trabalhar e vai jantar. Coisas banais do dia a dia começam a acontecer com o simples fato de tu ter feito uma escolha, que é com essa nova profissão que é a consultoria de alimentos, com algo que realmente está surgindo e está crescendo cada vez mais. Essa simples escolha vai mudar a tua vida. Vai mudar, gente, e é possível mesmo que tu esteja hoje no absoluto zero. O que significa absoluto zero? Significa que eu nem sei o que é consultoria, eu nem sei se eu posso atuar, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. Se tu tá hoje nessa situação, é para ti também, porque a gente vai te ensinar o exato passo a passo de como fazer isso acontecer na tua vida. E nós temos várias alunas que começaram do absoluto zero. Por exemplo, a Gleia, nossa aluna que trabalhou 20 anos como CLT. Depois de 20 anos de CLT, aos 48 anos de idade, ela resolveu começar na consultoria. Gente, ela não sabia nada. Zero. E hoje a Gleia é um sucesso. Hoje a Gleia se desenvolveu como pessoa, como profissional, está ganhando dinheiro com a consultoria, está atendendo os clientes dela, está trabalhando nos horários que ela quer, conseguindo fazer as atividades que ela queria e está sendo realizada. E olha só, aos 48 anos de idade, depois de ter trabalhado 20 anos de CLT. Então, se tu acha que tu não consegue porque tu não sabe nada, fica tranquilo, porque tu vai aprender. Tu vai saber. Isso não pode ser uma desculpa. Isso não pode ser uma barreira. E a gente fala muito para os nossos alunos, às vezes a gente se dá desculpa, a gente se dá justificativa porque a gente está com medo. Não se deem essa justificativa. Se deem a chance de conhecer uma nova possibilidade. Apesar de ser desafiador, apesar de ser difícil no início a gente pensar em algo novo. Imagina a Gleia, 20 anos CLT, pensar em começar de novo em consultoria. Muita gente pensa assim, mas não, ela mudou a vida dela, mudou para melhor. Então, tu também pode, se essa é a tua situação atual. Coloquem aqui pra gente, né? Qual que é a situação de vocês? Ó, o Eduardo colocou que é formado em gastronomia. Então, o Eduardo já colocou aqui. Mas coloquem aqui pra gente se vocês estão se formando agora, se vocês já têm bastante experiência. Coloquem aqui pra gente saber com quem tá aí acompanhando a gente. Bom, outra coisa importante sobre a consultoria, tá? Mesmo que a gente não acredite no que a Latoya e a Caterine estão falando. Ai, não é verdade. Não existe, né, isso que as gurias estão falando. Isso aí é uma coisa que acontece lá com o fulano de tal, porque ele teve sorte. Vamos supor que vocês não acreditem nisso que a gente está falando. Gente, mesmo vocês não acreditando, existem milhares de empresas precisando de um consultor de alimentos. Milhares de empresas. Mas milhares, quando a gente fala em milhares, é milhares mesmo. Então, mesmo que tu não acredite nos exemplos, nas nossas falas, não dá para duvidar de fatos, de dados. Milhares de negócios estão precisando. Quem são esses milhares de negócios? É isso que a gente vai aprender lá na semana que vem na jornada. Quem são esses negócios e quais serviços vocês podem oferecer para esses negócios. Por isso que tem que se inscrever na jornada.
Lá vocês vão enxergar todos esses negócios, todas essas oportunidades e quais serviços vocês podem oferecer na consultoria. Então, mesmo que tu não acredite, te inscreve igual para tirar a prova real, porque tu vai ver o quanto a consultoria realmente está em todos os lugares, tá? Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. Ó, 1 ano de formado, mas não consigo atuar na área. O Dani. O Juninho. Olha, tem homens. A gente fica feliz de ver homens. Geralmente é um monte de mulher, coisa boa, gente. O Juninho. Sou estudante de técnico de nutrição. A Ali. Sou recém-formada em medicina veterinária e estou começando a estudar sobre a consultoria para poder atuar. Sou de Caxias. Oi, Ali. Eu acho que eu sei quem tu é, Ali. Que bom, gente. Olha só. Médico veterinário. Técnico em nutrição, a Luca colocou aqui que é nutricionista, formada há 7 anos. Então, gente, a consultoria de alimentos é para todos vocês. Mesmo que daqui um pouco vocês estejam igual o Daniel, já estão formados, mas não conseguem atuar, não conseguem oportunidades, ou já são formados há bastante tempo, trabalham em outra área, independente da situação que vocês estejam. A consultoria de alimentos é para vocês. Tem oportunidades para todos vocês. Esses milhares de negócios aí estão precisando de vocês. E, gente, não é da boca para fora. É real. Isso é real. Vamos ver aqui no Insta. É muito negócio, gente. Aqui também tem a Rê, que é química, também serve para ela. No Instagram, a gente também tem a Raquel, que é formada em tecnologia de alimentos. Olha que legal, recém-formada. Quando a gente vê recém-formados aqui, a gente fica com mais ainda desejo de ajudar vocês, porque vocês estão começando a carreira e já podem começar sem perder tempo com outras áreas que não vão trazer dinheiro, não vão trazer reconhecimento profissional, liberdade de tempo. Quem está estudando também a Nutri... Como é que diz ali? Peraí que eu me perdi. Dalina. Está no 4º período, tem muito interesse na área, quer ser gerente de UAN, fazer consultoria e assessoria, mas não sabe como começar. Então, ela quer ser gerente de UAN. Tu vai entender, Dalina, que tu até pode ser gerente de UAN se tu quiser, mas quando tu entender que a consultoria vai te dar muito mais frutos do que ser gerente de UAN, meu Deus, tu não vai nem cogitar essa ideia. Tu vai aprender que as oportunidades são infinitas. E ser gerente de UAN demanda horas dentro de uma empresa, dentro de uma unidade, horas e mais horas, às vezes 12 horas. Nós temos uma aluna que trabalhava como gerente de UAN, ela saía de casa às 5 da manhã para chegar no trabalho e voltava para casa 8 da noite. Ou seja, ela passava o dia inteiro lá. Não tinha reconhecimento nenhum, não conseguia ficar com o filho, até que quando ela engravidou, demitiram ela. E aí? A consultoria isso não existe, gente. A consultoria, no máximo, nós demitimos nossos clientes quando a gente não quer atender eles, porque eles não estão fazendo o que a gente pede, porque eles não estão sendo clientes que a gente deseja atender. Olha só, uma pergunta bem interessante. Olha só. Olá, meninas. Frequentemente vou a estabelecimentos e observo inúmeras irregularidades. Sim. Como abordar de maneira adequada para que se torne um cliente? Como abordar, o que falar na abordagem, nós vamos aprender na semana que vem na jornada. Por quê? Não adianta eu abordar o cliente sem eu entender tudo o que eu preciso entender. Todas as etapas, e essas etapas a gente vai aprender nas lives de aquecimento e na semana que vem. Então, Roberta, tu não pode perder as nossas lives de aquecimento. A Roberta e os demais, né, que querem abordar, que querem realmente tentar prospectar aquele cliente, não pode perder as nossas lives de aquecimento dessa semana e a jornada. Porque no final da jornada, na semana que vem, vocês vão entender realmente como fazer isso, para que vocês consigam prospectar e abordar os clientes de vocês na consultoria. Mas uma coisa maravilhosa, hein? A Roberta já está ligada. Parabéns, Roberta. Tu já está um passinho dos passos que a gente vai conversar na próxima semana na jornada. Isso aí. E quanta gente aí tá deixando de olhar com esses olhos que a Roberta já está olhando. Quantas vezes a gente vai a uma padaria e só vai lá, compra o pão e vai embora. Esquece de olhar em volta. Ali tem oportunidade. Vocês vão entender onde mais tem oportunidades por aí. E, gente, lembrando, compartilhem o convite da jornada. A jornada da sua independência com a consultoria de alimentos, ela é gratuita. É um evento exclusivo, onde nós pegamos todo o nosso conhecimento,
a nossa experiência de anos na consultoria, de mais de 500 clientes já atendidos, para trazer para vocês de forma gratuita. Quem que traz conhecimento de valor hoje de forma gratuita, gente? Compartilhem e não guardem para vocês. Com certeza tem um grupo de WhatsApp do pessoal que se formou contigo. Tem um nutricionista, um tecnólogo, um engenheiro de alimentos, alguém que tu conhece, que está daqui a pouco trabalhando em CLT, ganhando uma miséria, ou está desempregado. Compartilhem com essas pessoas, gente. Não guardem para vocês. Conhecimento é para ser disseminado. Inclusive para quem está estudando. A Carol botou ali que está no 2º ano da faculdade e ansiosa para atuar. Também compartilha com os colegas, Carol. Compartilhem, gente. Porque quanto mais pessoas souberem da consultoria, mais isso vai ser natural, vai ser normal. Porque até então, a consultoria não é nem falada nas faculdades. A gente precisa tornar isso normal. A gente precisa tornar a consultoria uma opção. E é uma baita opção, inclusive, para quem se forma na área de alimentos. Isso aí. Então, né, resumindo, o que é a consultoria? É um serviço terceirizado onde eu, como consultor, como profissional, vou prestar um serviço para uma empresa sem vínculo empregatício e vou ajudar essa empresa a melhorar os seus resultados através do meu conhecimento técnico. Isso que é a consultoria de alimentos. Tirem todas as outras crenças da cabecinha de vocês e coloquem na agenda de vocês live toda semana ao meio-dia, porque até a semana que vem, que tem a nossa jornada, vocês vão pensar, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? E agradecer por estarem nos acompanhando, porque é isso que acontece, tá, gente? As pessoas chegam até nós e no final da jornada dizem assim, meu Deus, meninas, que bom que a gente participou, porque realmente é uma mudança de mentalidade em relação ao destino profissional, o nosso destino profissional. Para a gente sair da nossa zona de conforto e entender que existem sim possibilidades que vão te dar dinheiro, vão te dar liberdade financeira, de tempo, de tudo que tu deseja. Seja lá o que a gente deseja, né?